Bom dia, Zoraida. Bom dia. Espero que você esteja bem. Se puder, avisem aí aos colegas que já estão online. Hoje, também eu não vou esperar muito, porque hoje o pessoal está sabendo que eu vou dar só a questão da revisão da OAB, alguns avisos, né? O assunto mesmo eu já terminei. Então, vamos esperar só uns 2 minutinhos, para ver se mais algumas pessoas aparecem, né? E aí a gente começa. Mas bom dia. Bom dia, Ingrid. Bom dia, Bárbara. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem também, né? Estamos aqui só esperando 1 ou 2 minutinhos para a gente começar, enquanto que os colegas chegam, né? Mas também não vou demorar muito, porque como hoje a gente vai só dar uns avisos e vai falar da OAB, aí a gente não vai demorar muito, não. Ô, professor, eu estava respondendo um simulado antes da aula aqui, aí tinha uma questão de um assunto que o senhor deu há umas semanas atrás, que era de um casal que se casou na Argentina e o morador era brasileiro e a mulher era argentina. E aí ele veio para o Brasil e queria o divórcio. Aí estava perguntando se tinha que ser reconhecido lá o divórcio para poder depois ser homologado aqui pelo STJ. Aí eu lembrei, que foi o assunto de acho que 2 aulas atrás. Sim, eu conheço essa questão. Eu não sei se vai estar, não estou lembrado se eu escolhi dos últimos as questões, mas essa questão não tem muito tempo, não. É um exame que foi 2 ou 3 anos no máximo, mas eu lembro dela, assim. E um assunto que eu estou notando bem relevante, assim, nos simulados que eu estou respondendo, é a questão dos imigrantes, né? Porque aí ele Sim, pergunta... exatamente. Eu vou falar aqui. Outra, provavelmente, nos últimos concursos, sempre tem caído alguma questão sobre a lei de imigração. E aí é importante. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou falar de público e vou falar de privado, né? Porque geralmente cai uma questão de um, cai uma questão de outro, cai também direitos humanos. Direitos humanos eu não vou entrar, ainda que seja uma área que eu conheça bastante, mas assim eu não vou entrar. Em direitos humanos, eu notei que a OAB ela tem saído um pouco das convenções que ela sempre abordava, entendeu? Ela está mudando um pouco, pelo que eu percebi nos simulados. Está indo mais para de Nova York, aí ela cobra algumas vezes a convenção americana, ela está alternando, porque eu acho que ela notou que já estava se tornando um padrão, né? Sim, mas às vezes eles gostam de colocar o padrão para insistir que a pessoa estude naquele sentido, como por exemplo agora em relação à lei de imigração. Como a lei de imigração é nova, de 2017, e ainda não, os juízes tal, ainda não estão acostumados com ela, então é por isso que eles também têm insistido, né, nessa lei. Então aí nesse caso eles já acham que já deram em relação aos tratados, né? Entenderam, pessoal? Deixa eu olhar aqui, como é que está. Pronto, eu já vou me encaminhando. Aí é o seguinte, gente, deixa eu dar alguns avisos. Semana que vem, vocês têm que entregar até semana que vem os exercícios de fixação, estudo dirigido do ponto 7, é o último ponto. Certo? O exercício complementar da segunda unidade, vocês podem fazer até dia 1º de junho. E aí vai beneficiar aquelas pessoas que estão reprovadas por falta. Quem já estiver reprovado por falta desde a primeira unidade, ainda tem que fazer uma atividade extra, que acho que no caso da turma de vocês são 2 pessoas só. Deixa eu conferir aqui quantos estão reprovados por falta com as faltas de abril e deixa eu olhar quantos saíram. Obviamente eu não vou dizer o nome dessas pessoas, até para não gerar constrangimento, mas se alguém tiver dúvida, pode perguntar aqui ou mandar e-mail se não quiser se expor, né? Manda e-mail que a gente responde. Eu já lancei as faltas de abril, de maio, obviamente, não terminou. Ainda não lancei. Deixa eu procurar aqui.
Décimo diurno, décimo diurno. Aham. Com duas pessoas, e agora, na segunda unidade, já tem quantas reprovadas? Falta na turma de vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 pessoas reprovadas por falta na segunda unidade. Com exceção de 2 alunos, o resto foi por conta das próprias faltas da segunda, né? Aí, esses 5, basta fazer o exercício complementar da segunda unidade até o dia 1º. Antes do dia 5, a gente tira o excesso de faltas. Os outros, eu vou passar um exercício extra, e esse exercício extra eu vou colocar, acho que até dia 11. Viu? Até dia 11. Mas aí eu vou direcionar para as pessoas. Eu não vou dar no geral, não. Eu vou mandar e-mail, alguma coisa dizendo que é para aquela pessoa fazer, marcar aquela pessoa. Acho que não mudou o código. Você marca aquela pessoa específica para que ela faça, tá? E informa por e-mail. Então, vocês podem aí avisar os colegas nesse sentido, tá? Agora, quem ficou reprovado na segunda só, na primeira fez o exercício. O problema dessas duas pessoas é que elas não fizeram na primeira. Ou seja, saíram da primeira e não estão fazendo na segunda. Tem um colega dessa turma que de vez em quando ele manda para mim mensagem por e-mail, eu respondo. Eu peço para ele fazer e ele não faz. Ele só diz que está reprovado por falta, que está com isso, está com problema, não sei o que. Eu digo, tudo bem. Entenda a sua situação. Eu estou dando prazo razoáveis para que vocês façam os exercícios. Agora, eu não posso passar o aluno sem ele fazer exercício só porque o aluno está no 10º período. Não vai ser, se o aluno não fizer as atividades que a gente passa, a gente dá prazos razoáveis para fazer, vai reprovar, e não vai ser os primeiros. Semestre passado, 3 alunos do 10º período foram reprovados também, porque não fizeram as atividades conforme a gente tinha combinado. Se tiver problema, doença, etc., a gente dá um prazo, só não pode deixar de fazer, entendeu? Dá prazo, a gente vê, passa outra atividade. Ah, não, aquela ali já venceu, mas eu vou passar para você outra coisa aqui. A gente quer ajudar, pessoal, mas também precisa que vocês façam a parte de vocês, entendeu? Eu ajudo, não tem o menor problema. Estou aqui para ajudar, para dar uma contribuição positiva. Inclusive, hoje, destacando que é o último dia de aula que eu vou ter com vocês. Né? Semana que vem vai ser somente para... Não tem aula minha semana que vem, né? Vai ser somente para vocês entregarem as atividades, inclusive os seminários. Quem não fez seminário ou não participou do grupo de seminário na primeira, tem que participar da segunda. Quem participou da primeira, não precisa mais, tá? Então, não deixe de fazer os seminários, podem ser entregues até semana que vem. Sexta-feira que vem, pessoal, também vai ser disponibilizado a prova da segunda unidade. Vão ter 4 questões, inclusive participem da enquete. Deixa eu olhar como é que está a enquete aqui de vocês. Participem da enquete para a gente escolher um ponto para ter 2 temas de prova. Hoje não, amanhã, que acho que fecha hoje. Amanhã eu já faço a prova de vocês. E aí vou gravar uma revisão, sabe? Dando as dicas, explicando o que é que eu quero da prova, igual eu fiz na primeira unidade. Pronto, já tem 27 respostas aqui de vocês, muita gente já votou, viu? Que bom. A maioria da turma votou, mas como eu marquei até hoje, a imensa maioria, apesar que ainda dá para virar. Dá para virar? Dá.
a maioria está escolhendo que vai ter duas questões do ponto 7. Aí seria uma questão sobre família e uma questão sobre sucessões. Porque o ponto 7 é família e sucessões. Então, por enquanto, pode mudar daqui para de noite se a turma entrar em massa, né? Mas, assim, aqui já tem 27 alunos já votaram da turma de vocês. Então, seria uma questão do ponto 5, uma do 6 e duas do 7. Uma de família e outra de sucessões. Mas isso por enquanto, né? Que pode mudar. Duvido, mas eu só vou fazer, por via das dúvidas, eu só vou fazer a prova de vocês amanhã, tá? Então, a prova de vocês vai ter 4 temas. Vocês vão responder um só, tema de dissertação, no mesmo esquema. 15 a 25 linhas. Sexta-feira que vem a prova vai ser disponibilizada. E aí vocês precisam entregar na outra sexta, dia 4. A coordenação informou que as provas de vocês vão ser entre o dia 27 e o dia 4 de junho. Estejam atentos para a prova de segunda chamada e provas finais, porque aí vão ser poucos dias, sabe? Devido à questão da OAB. Acho que os representantes de turma estão sabendo disso, né? Devido à questão da OAB, vão ser poucos dias, vão ser concentrados dias de finais e dias de segunda chamada. Então, estejam atentos para isso. Aliás, eu posso até falar para vocês agora, deixa eu olhar aqui, se eu consigo achar fácil o documento da coordenação. Eu estou com ele aqui. Está aberto no e-mail, né? É o memorando aqui da coordenação de direito. Então, provas de segunda unidade de 27 de maio a 4 de junho e as notas têm que ser lançadas até o dia 9. Segunda chamada, 9º e 10º período, a segunda chamada vai ser 15 de junho e 17 de junho. Provas finais, 9º e 10º período, 18 de junho a 22 de junho. Certo, pessoal? Alguma dúvida, alguma questão para esses avisos? Não tiverem, vou começar imediatamente aqui. Como sempre, qualquer aula pode interromper, pode perguntar, podem colocar aqui no chat que depois a gente olha. Essas questões que eu tirei aqui para comentar com vocês, pessoal, são dos últimos exames da OAB. Algumas delas vocês conhecem, que tem um simulado, né? Inclusive não esqueçam que tem a plataforma da ACES disponibilizada gratuitamente com material para a OAB. Então, vocês podem também estudar por ela e devem usá-la. Então, vamos lá. Eu vou ler a questão, depois eu comento qual é a certa e explico por que as outras estão erradas, tá? Então, vamos lá. Então, são as questões para o exame da OAB de Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado que eu vou comentar hoje com vocês. Bem, pessoal, vamos começar por Direito Internacional Público. Aqui eu separei a área de Direitos Humanos, tá? Isso é mais Direito Internacional Público mesmo. Primeiro, em uma cidade brasileira de fronteira, foi detectado um intenso movimento de entrada de pessoas de outro país para trabalhar, residir e se estabelecer temporário ou definitivamente no Brasil. Após algum tempo, houve uma reação de moradores da cidade que começaram a hostilizar essas pessoas, exigindo que as autoridades brasileiras proibissem sua entrada e a regularização documental. Você foi procurado como advogado por instituições humanitárias para redigir um parecer jurídico sobre a situação. Nesse sentido, com base na Lei 13.445 de 2017, a Lei de Imigração, assinar a afirmativa correta. Essa Lei de Imigração, pessoal, ela tem sido o foco dos últimos exames da OAB em relação ao Direito Internacional Público. A gente recomenda que vocês revisitem essa lei
Ela modificou o Estatuto do Estrangeiro, porque a tendência é continuar assim. A admissão de imigrantes por meio de entrada e regularização documental não caracteriza uma diretriz específica da política migratória brasileira, e sim um ato discricionário do chefe do Poder Executivo. B. A promoção de entrada e a regularização documental de imigrantes são coisas distintas. A política migratória brasileira adota o princípio da regularização documental dos imigrantes, mas não dispôs sobre a promoção de entrada regular de imigrantes. C. A política migratória brasileira rege-se pelos princípios da promoção de entrada regular e de regularização documental, bem como da acolhida humanitária e da não criminalização da migração. E D. O imigrante, de acordo com a lei de imigração, é a pessoa nacional de outro país que vem ao Brasil para estadas de curta duração, sem pretensão de se estabelecer temporária ou definitivamente no território nacional. E qual seria a alternativa correta, né? A C. Agora eu vou explicar por que a C é a correta. A está incorreta porque é o seguinte, a fala, a admissão de imigrantes por meio de entrada e regularização documental não caracteriza uma diretriz específica da política migratória brasileira, e sim um ato discricionário do chefe do Poder Executivo. Não, veja só, é o contrário. A admissão de imigrantes por meio de entrada e regularização documental é uma diretriz da política migratória brasileira nos termos dessa lei. Então, essa aqui já estava errada. A B está incorreta porque ela estabelece o seguinte, a promoção de entrada e a regularização documental de imigrantes são coisas distintas. Aí vem a contradição, né? A política migratória brasileira adota o princípio da regularização documental dos imigrantes, mas não dispõe sobre a promoção de entrada regular de imigrantes. Não, estabelece as duas coisas, viu? Tanto a regularização documental quanto a entrada regular de imigrantes. C está correta porque diz o seguinte, a política migratória brasileira rege-se pelos princípios da promoção de entrada regular e de regularização documental, bem como, aí vejam os dois aspectos, entrada regular e regularização documental, e a acolhida humanitária e a não criminalização da migração. Aí são os princípios que regem a política migratória brasileira que estão no comecinho dessa lei. Lá no comecinho, acho que é o artigo 3 ou 4, deixa eu olhar aqui. Bom dia, Laura. Eu vou abrir a lei de imigração até para ajudar aqui. Pronto. Acolhida humanitária é o inciso, artigo 3º, né? Que estabelece os princípios que regem a política migratória brasileira. Não criminalização da imigração é o 3º. O 5º é a promoção da entrada regular e da regularização documental. O 6º é a acolhida humanitária. Alguma dúvida sobre essa questão? Não. Isso está relativamente fácil, né? Segunda questão. Isso aqui já apareceu, né? Vamos ver com calma. Existem disputas sobre parcelas de territórios entre países da América Latina. O Brasil e o Uruguai, por exemplo, possuem uma disputa em torno da chamada Ilha Brasileira na foz do Rio Uruguai. Na hipótese de o Uruguai vir a reivindicar formalmente esse território, questionando a divisa estabelecida no Tratado Internacional de 1851, assinale a opção que indica o Tribunal Internacional a qual ele deveria endereçar o pleito. A. O Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. B. A Corte Internacional de Justiça. C. O Tribunal Penal Internacional. E D. O Tribunal Internacional de Direito do Mar. A resposta correta é B. Aqui, vocês já tinham visto, né? Mas tem que explicar por que não são os outros, né?
O Tribunal Permanente de Revisão, não, porque ele só dá em disputas relativas a questões comerciais ou de questões de regulamentação do Mercosul, tá? Ainda que os dois países digam respeito ao Mercosul, isso é uma questão de fronteira, isso não é uma questão de comércio, isso aí não é uma questão que é estabelecida pelo Mercosul, por normativa do Mercosul, né? É a Corte Internacional de Justiça, porque uma das competências dela é justamente resolver litígios entre Estados, e ela tem uma vasta jurisprudência sobre essa questão de fronteiras, né? O Tribunal Penal Internacional não é, porque o Tribunal Penal Internacional, que a gente estudou no semestre passado, ele é um tribunal, como diz o nome, criminal para julgar criminosos de guerra, de genocídio, pessoas que praticam crimes contra a humanidade, né? E o Tribunal Internacional de Direito do Mar, esse aí é que não seria mesmo, porque ele julga questões relativas ao mar, como funciona em Hamburgo, na Alemanha, como questão da plataforma continental, da zona econômica exclusiva, onde está o pré-sal do Brasil. Aí é que está falando de rio, né? Então, e seria questão de divisa, não seria nem questão de regulamentação de rio. Então, realmente, a competência da Corte Internacional de Justiça. Alguma dúvida sobre essa questão? Essa questão também era fácil. Outra facilzinha, né? Mas tem umas aqui que estão cabulosinhas, viu? Que até eu, se não prestar atenção, eu ia dançar. Então, vamos seguir. Terceira questão. Em 14 de dezembro de 2009, o Brasil promulgou a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, por meio do decreto número 7030. Outra coisa, não precisa citar o decreto não, de promulgação, tá? Basta citar a convenção. E nunca esqueçam de falar o ano da convenção. A Convenção de Viena tem muitas. Essa de 69 é sobre direitos tratados, né? A convenção codificou as principais regras a respeito da conclusão, entrada em vigor, interpretação e extinção de tratados internacionais. Tendo por base os dispositivos da convenção, assinale a afirmativa correta. Para os fins da convenção, o tratado significa qualquer acordo internacional concluído por escrito entre Estados ou organizações internacionais. B. Os Estados são soberanos para formular reservas, independente do que dispõe o tratado. C. Um Estado não poderá invocar o seu direito interno para justificar o descumprimento de obrigações assumidas em um tratado internacional devidamente internalizado. E D. Os tratados internacionais que conflitem com a norma imperativa de direito nacional em geral têm sua execução suspensa até que norma ulterior de direito internacional geral da mesma natureza derrogue a norma imperativa com eles conflitantes. Vamos ver qual é a resposta correta. C. C. Por que não é a A? Porque é o seguinte, a A está dizendo, para os fins dessa convenção, o tratado significa qualquer acordo, não é qualquer acordo. Vocês que são os concurseiros da vida sabem que quando vem essas coisas impositivas, né, qualquer, etc., que não coloca exceção, não. O tratado, pessoal, é um acordo escrito, celebrado entre Estados e organizações internacionais, mas que tenha seguido determinados parâmetros, entendeu? Porque pode-se celebrar outras coisas que não sejam tratados. Não é qualquer acordo, é qualquer acordo que tenha passado pelos procedimentos, inclusive que são regulamentados na própria Convenção de Viena de 69, entendeu? Então, o tratado tem que passar pelo processo. A letra B está incorreta porque é o seguinte, os Estados soberanos, eles podem formular reservas, e reservas seriam o seguinte, seria artigos que o Estado declara que não vai cumprir, desde que o texto do tratado não proíba essas reservas. Porque perceba aqui que está falando independente do que dispõe o tratado. C, inclusive eu falei isso no ponto 4, né?
Um Estado ele não pode invocar o seu direito interno para justificar o descumprimento de um tratado após ele internalizar ele devidamente, após ratificar. Ratificou, se ele alegar o seu direito interno, aí pode-se entender que é má-fé. IAD não é, pessoal, porque é o seguinte, se o tratado ele conflita com a norma imperativa de direito internacional, que seria a norma e os códigos, que serão os princípios basilares da ordem internacional, como a dignidade da pessoa humana, o tratado é nulo de pleno direito. Viu? Aí é aquela nulidade absoluta, que tem efeito ex-tunc, né? Vocês me ajudem aí, que eu sempre confundo. É aquelas coisas, ex-tunc. Mas o efeito é retroativo. Perfeito, Luiz. Obrigado. Ex-tunc mesmo, né? Entendeu? Não tem esse negócio de suspender nem nada. É nulo de pleno direito e o efeito é retroativo. Ex-tunc. Pronto. Alguma dúvida dessa questão? Também não estava tão difícil. Estava um pouquinho mais do que a anterior, mas não estava tão difícil. Vamos para a próxima. Se não tiverem, podem colocar aqui no chat se tiverem. Pronto, mais uma questão da lei de imigração. A lei de imigração é tendência, pessoal. Como eu disse, estudem a lei de imigração. Leiam Mausuoli é quem melhor explica. Se vocês tiverem dúvidas. Quarta questão. A lei de imigração, a lei 13.445 de 2017, dispõe sobre os direitos do estrangeiro em território nacional de uma forma mais ampla e abrangente do que a legislação anterior revogada. A normativa em vigor dispõe que o estrangeiro terá acesso ao sistema público de saúde e direito à educação pública, vedada a discriminação em razão da nacionalidade e da sua condição migratória. Isso significa que o acesso à educação pública no Brasil é assegurado somente para os estrangeiros portadores de visto de estudante ou permanente. B, a todos os migrantes, exceto os refugiados que são regidos por legislação especial. C, apenas os estrangeiros cujos países assegurem reciprocidade aos brasileiros. E D, a todos os migrantes, inclusive os apátridas e refugiados. Essa aqui também é fácil, né? É a D. Por que A está incorreto? Porque está falando aqui somente os estrangeiros portadores de visto estudante ou permanente. Pode ser temporário, pode ser apátrida. E aí é o acesso à educação e à saúde pública. Depois eu mostro aqui na lei qual é o artigo que fala isso. B, a todos os migrantes, exceto os refugiados? Não. C, apenas aos estrangeiros cujos países assegurem reciprocidade? Não. A D é a correta, a todos os migrantes. Migrante é aquele que se quer estabelecer no Brasil. Não é os visitantes, entendeu? Que seriam os turistas, por exemplo. E aí tem essas duas categorias, né? Na lei de imigração. Deixa eu olhar aqui para falar para vocês qual é o artigo. Essa questão também era simples. Artigo 4º. Artigo 4º, o inciso 10 dá direito à educação pública, vedada a discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória. E deixa eu pegar a questão da saúde. É o 8º. Acesso a serviços públicos de saúde, assistência social e a previdência social nos termos da lei, sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória. Esse comecinho, esse artigo 3º e o 4º da lei de imigração, eles são... Exatamente, Luiz, o próprio enunciado fala da vedação a qualquer discriminação na condição migratória, né? Então, sendo migrante e não sendo visitante, né, que o visitante é outra história, o visitante é só o turista.
Mas se é migrante, não importa a condição. Se é apátrida, se é refugiado, se é temporário, visto ou permanente, né? A pessoa vem trabalhar aqui durante a temporada, entendeu? Perfeito. Isso aqui também está fácil. Quinta questão. Maria é demitida pela embaixada de um país estrangeiro em Brasília por ter se recusado a usar véu como parte do seu uniforme de serviço. Obteve ganho de causa na reclamação trabalhista que moveu, mas como o Estado não cumpriu espontaneamente a sentença, foi solicitada a penhora de bens da embaixada. Nesse caso, a penhora de bens do Estado estrangeiro. Essa questão é interessante, acho que vocês não saberiam, não. A. Somente irá prosperar se o Estado estrangeiro tiver bens que não estejam diretamente vinculados ao funcionamento da sua representação diplomática. B. Não poderá ser autorizada face à imunidade absoluta de jurisdição do Estado estrangeiro. C. Dependerá de um pedido de auxílio direto de autoridade central nos termos dos tratados em vigor. E D. Poderá ser deferida porque, sendo os contratos de trabalho atos de gestão, os bens que são objeto da penhora autorizam de imediato a execução. É a resposta correta. Vou explicar agora por quê. A é a correta porque o que é o seguinte, só pode penhorar bens de Estado estrangeiro se não estiver ligados à representação diplomática daquele Estado. Porque se estiver ligado à representação diplomática daquele Estado, é absoluta a imunidade. B. Não poderá ser autorizado, face à imunidade absoluta da jurisdição do Estado estrangeiro. Não. Em relação à questão trabalhista, a exceção aí é em relação à questão trabalhista. Se for em relação a outras coisas, pode, viu? É só o problema da questão trabalhista, tá? E mesmo assim, em relação à questão trabalhista, só relativo a bens que não sejam em relação ao funcionamento diplomático do Estado, tá? Da representação diplomática. Dependerá de um pedido de auxílio direto, nada a ver. Isso aqui é para autoridade central, isso aqui é para execução de alimentos, tá? Aí eles confundiram. Poderá ser deferida porque, sendo os contratos trabalhados de gestão, os bens que são objeto de penhora autorizam de imediato a execução. Não. Nada a ver isso aqui. Botaram aquelas questões, sabe? Nada a ver, não tem nada a ver. Pronto, é a mesmo. Pessoal, nesse caso de uma pessoa que trabalha numa representação estrangeira, se o Estado não cumprir a sentença aqui, o melhor é a pessoa executar no país de origem, tá? Reconhece lá a sentença e executar no país de origem. Porque a exceção à imunidade é em relação a questões trabalhistas. E só pode penhorar bem que não seja relativo a... não seja relativo à representação diplomática em si. Sim, a questão da B, né, Ingrid? Aliás, mesmo em questões cíveis, o Estado... Oi, pode falar. Eu sempre perco as questões por conta desse negócio de exceção, porque eu sempre acho que é a regra, aí vai ver, aí é a exceção. Certo, tem que estar ligado nisso aqui. Eles gostam de pedir muitas exceções. Nesse caso aqui é uma exceção, entendeu? Pronto, mais alguma questão? Essa aí era mais difícil, realmente. A maioria vai pensar no B. Não é a maioria. Se eu lesse de forma desatenta, também iria para B. Mas tem realmente essa questão trabalhista. E como eu disse, concretamente, se uma pessoa trabalhou numa representação diplomática estrangeira e não recebeu, a pessoa vai entrar na justiça trabalhista e tem que reconhecer a sentença e executar lá no Estado estrangeiro. Falando assim, do ponto de vista concreto, né, o que acontece? Você dá entrada no país, tipo, da execução e no país estrangeiro, é? Não, faz a sentença trabalhista aqui no Brasil, reconhece a sentença lá e executa lá, entendeu? Porque aqui o Estado vai alegar que todos os bens praticamente são bens relativos à representação diplomática. Eu não entendi não, professor. Explique de novo aí, por favor. Pessoal, deixa eu explicar. Questões trabalhistas. Um brasileiro, vou explicar com calma. Um brasileiro
trabalha numa representação diplomática estrangeira no Brasil. Ele pode, se não for pago o direito dele, se ele entender assim, ele pode entrar com a reclamação trabalhista aqui no Brasil? Pode. Saiu a sentença. Se a representação diplomática estrangeira não pagar ele, o que é que ele tem que fazer? Eu não recomendo ele pedir a execução da sentença aqui no Brasil. Por quê? Porque a maioria dos bens vão ser relativos, ou quase todos, se não todos, vão ser classificados como bens necessários ao exercício da representação diplomática, e aí são empenhoráveis. Tá? O que é que eu recomendo ele fazer? Ele pega a sentença da Justiça Brasileira e reconhece no país de origem. Entendeu? Da representação. Aí lá ele pode executar. Claro, isso dificulta em muito a parte, né? Sim. Mas entendeu, Ingrid? Qual é o caminho? Entendi. Então, no caso, ele pede aqui a questão de que seja pago, mas ele executa em outro país, no caso, qualquer país. Em suma, é isso. Resumindo, é isso. Entendeu? Se não pagar, porque pode pagar também de forma espontânea, né? Entendi. Pronto, pessoal. Vamos prosseguindo agora. Acho que é a última questão, direito internacional público, dos últimos 3, né? Exames. Olha de novo a lei de imigração. Em razão da profunda crise econômica e da grave instabilidade nacional que assola seu país, Pablo resolve migrar para o Brasil, uma vez que neste último há melhores oportunidades para exercer o trabalho e sustentar sua família. Em que pese Pablo possuía a finalidade de trabalhar, acabou por omitir tal informação, obtendo visto de visita na modalidade de turismo para o Brasil. Considerando o enunciado acima à luz da Lei de Imigração em vigor, a Lei 13.445/17, assinale a alternativa correta. Se Pablo, com o visto de visita, vier a exercer a atividade remunerada no Brasil, poderá ser expulso do país. Se Pablo, com o visto de visita, vier a exercer a atividade remunerada no Brasil, poderá ser extraditado do país. Se Pablo poderá solicitar, bem como obter, visto temporário para acolhida humanitária diante da grave instabilidade institucional que assola o seu país. E D. Pablo poderá obter asilo em razão da profunda crise econômica que assola o seu país. A resposta correta é a C, também fácil. Essa estava fácil. Isso aqui não tem muito... Só se a pessoa não conhecer de jeito nenhum o assunto. Mas essa questão era fácil. Por quê? A questão A, pessoal, não é porque é o seguinte, se ele vier exercer a atividade remunerada no Brasil, ele não pode ser expulso, porque a expulsão tem que ser relativa a algum crime, entendeu? O máximo que ele poderia ser era deportado, mas aí não é caso de expulsão. Expulsão, a pessoa tem que ter cometido algum crime. A B não seria porque não é o caso de extradição, porque na extradição, um país pede ao outro a entrega da pessoa para responder processo e cumprir pena. É a C, porque é o seguinte, ele pode solicitar que o visto temporário, o visto de turista seja transformado em visto temporário para acolhida humanitária, diante dos problemas que assolam o país dele. Não é o caso de asilo, porque o asilo a pessoa tem que estar sendo acusada de um crime de natureza política, sabe? Aí cabe o asilo. Então, a pessoa está sendo perseguida por motivo político. O caso dele é de refúgio e, nesse caso aqui, de acolhida humanitária. Então, a opção correta aqui é a opção C. Eu errei essa questão, estava no seu exercício de fixação, eu acredito. Porque eu me peguei nesse negócio de asilo e eu achei que o asilo, nesse caso, não precisava ser unicamente político. Ele podia ser mais... É o que diferencia ele do refúgio. Aí eu entendi que para haver refúgio, tinha que haver uma perseguição, que é o caso do asilo, então eu confundi, no caso, né? Perseguição direta, não. O refúgio, a pessoa está numa situação de vulnerabilidade, entendeu? A pessoa está numa situação de exposição, mas você não é acusado de um crime político especificamente. O asilo é para quem está sendo perseguido diretamente por questões políticas. A diferença é essa.
Então, a pegadinha era aí. Ele é específico de perseguição política, nesse caso, não é isso? Diretamente. Entendeu? Você está sendo diretamente. Você vai ser preso porque você é contra o governo daquele país. Entendeu? A situação é essa. Essa é a diferença. O caso dele é de refúgio, nesse caso aqui de acolhida humanitária, né? Extradição e expulsão são relativas a crime, né? Então, não entraria aí, não. Ele não cometeu o crime. Foi a situação, ele falou a questão do emprego, né? Isso, ele estava em situação de vulnerabilidade. Não citou o nome, mas a ideia seria uma pessoa da Venezuela. Pelos nomes, né? Espanhol, Pablo, dá para entender que é um venezuelano. Bom, pessoal, vamos lá. Inclusive sobre refugiados, semana que vem a gente está fazendo um evento aqui na SES, que vai ter a fala de uma representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados aqui na próxima quarta-feira, às 14 horas. Quem tiver interesse, tem as informações nos avisos gerais do Moodle, tá? A gente vai dar certificado de 4 horas para quem participar. Quem vai falar vai ser a Victoria Hilgeney, que é representante, aliás, é assessora de comunicação, desculpem, daqui no Brasil. Então, maiores informações eu deixei no Moodle de vocês, porque esse assunto é interessante e é importante. Então, vamos voltar aqui, gente. Agora vem a parte de direito privado. Uma arbitragem conduzida na Argentina, segundo as regras da Câmara de Comércio Internacional, CCI, ou ICC, né, na sigla em inglês, que é mais usada, condenou a empresa com sede no Brasil a pagar uma indenização à sua ex-sócia argentina. Para ser executado no Brasil, esse laudo arbitral, esse está fácil também. Dispensa de homologação pelo STJ nos termos da Convenção de Nova York. B, precisa ser homologada pelo Judiciário argentino e depois pelo STJ. Precisa ser homologado pelo STJ por ser laudo arbitral estrangeiro e dispensa homologação por ser laudo arbitral proveniente de país do Mercosul. Resposta correta, C. Por quê? Está incorreta porque fala que dispensa homologação do STJ. Não dispensa, laudo arbitral precisa ser homologado. B, precisa ser homologado pelo Judiciário argentino e depois pelo STJ? Não. Antigamente, o Judiciário brasileiro exigia homologação, acho que vocês sabem disso. Depois foi dispensado, né? Homologação e laudo arbitral. Aí, C, correto, precisa ser homologado pelo STJ, por ser laudo arbitral estrangeiro. Precisa, mesmo com sentença estrangeira. E D, não existe essa dispensa de homologação por ser proveniente de país do Mercosul, tá? Então, essa questão era facilzinha. Deixa eu olhar se alguém tem alguma dúvida. Não, né? Questão bem simples. Vamos para B. Segunda questão. Victor, após se divorciar no Brasil, transferiu seu domicílio para os Estados Unidos. Os dois filhos brasileiros de sua primeira união continuaram vivendo no Brasil. Victor contraiu um novo matrimônio nos Estados Unidos com uma cidadã norte-americana e, alguns anos depois, veio a falecer nos Estados Unidos, deixando um imóvel e aplicações financeiras nesse país. A regra de conexão do direito brasileiro estabelece que a sucessão de Victor será pela lei brasileira em razão da nacionalidade do decúdios, perdão. B, pela lei brasileira, porque o decúdios tem dois filhos brasileiros. Pela lei norte-americana, em razão do último domicílio do decúdios. E D, pela lei norte-americana, em razão do local da situação dos bens a serem partilhados. Correta, C. Essa questão da nacionalidade brasileira não tem nada a ver, por isso que a A está incorreta, tá?
O Brasil não usa, nem os Estados Unidos. Os Estados Unidos também vai pelo domicílio. Aliás, o continente americano, quase todos os países, devido ao Código Bustamante, optam pela competência da lei de domicílio dos recursos. B, então, pela lei brasileira, porque os recursos têm dois filhos brasileiros, não. Poderia ser a lei brasileira, por isso que algumas pessoas, se tivesse bem no Brasil e se fosse a norma brasileira mais favorável. C, pela lei norte-americana, em razão do domicílio de recursos, como eu disse, é o padrão do continente americano, não só do Brasil. O próprio Estados Unidos segue essa regra devido ao Código Bustamante, né? E D, pela lei norte-americana, em razão do local da situação dos bens a ser partilhados. Não por isso, mas não por isso, não só por isso, mas o que primeiro chama a competência aqui seria o domicílio do recursos. Então, por isso que a resposta é C. Mas ficaria entre a C e a D. Essa aqui não é tão difícil, mas ficaria. Mas olha aí que a regra seria, a regra geral é do domicílio, tá? Nos países do continente americano. Na Europa é que eles usam mais nacionalidade. Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta sobre essa questão. Se tiverem perguntas sobre essa questão, podem falar. Então, vamos para a próxima. Pronto, uma questão que parece difícil, mas não é nem tanto. É porque o enunciado dela ficou extenso e mal redigido. Terceiro, a cláusula arbitral, vou até ler com calma, e um contrato de fornecimento de óleo cru entre uma empresa brasileira e uma empresa norueguesa estabelece que todas as controvérsias entre as partes serão resolvidas por arbitragem, segundo as regras da Câmara de Comércio Internacional, CCI. Ou ICC, que eu falei que é mais usado. Né? Na negociação, a empresa norueguesa concordou que a sede da arbitragem fosse o Brasil, muito embora o idioma escolhido fosse o inglês. Como contrapartida, incluiu entre as controvérsias a serem decididas por arbitragem a determinação da responsabilidade por danos ambientais resultantes do manuseio e descarga no tribunal. Na eventualidade de ser instaurada uma arbitragem solicitando indenização por acidentes por dano de um acidente ambiental, o tribunal arbitral a ser constituído no Brasil tem competência para determinar a responsabilidade pelo dano em respeito à autonomia da vontade consagrada na Lei Brasileira de Arbitragem, Lei Marco Maciel. B, deverá declinar de sua competência por não ser matéria arbitrável. C, deverá proferir o laudo em português para que seja passível de execução no Brasil. D, não poderá decidir a questão porque a cláusula arbitral é nula. A resposta correta é D. Por que D? Pela questão do direito ambiental, tá, pessoal? O problema aí é o direito ambiental, que é direito não disponível. Então, não poderia versar sobre direitos indisponíveis. Certo? Então, nesse sentido, deixa eu explicar. Não é a A, porque é o seguinte. Nesse caso, só é sujeito ao princípio da autonomia da vontade e direito disponível. E aí tem direito ambiental que não é disponível. Aí a B é a correta, deve declinar por não ser matéria habitável, porque tem direito ambiental que é indisponível. C, deverá proferir o laudo em português? Não. Se for escolhido em inglês, pode ser em inglês. E D, a cláusula arbitral não é nula. Tá? Ela pode, inclusive, funcionar em relação a outras coisas, mas não em relação à responsabilidade ambiental. Então, o problema aí dessa questão é a responsabilidade ambiental, tá? Tem caído nas últimas questões de direito internacional privado muitas situações relativas a questões de... Tem duas quadras.
Pronto, é isso, tá certo. Questões relativas a contratos, tá? E aí, não esqueça essa questão, se vê se o direito é disponível, se é indisponível. A autonomia prevalece em face de direito disponível. A autonomia da vontade é uma tendência hoje. Agora, o que a OAB ainda não abordou e talvez aborde é aquilo que Mausoli chama a atenção de que, por exemplo, em relação à sucessão, a jurisprudência brasileira tem aceitado decisões relativas a imóveis situados no Brasil, apesar da lei de proibir, quando não há litígio. Né? Quando, por exemplo, o inventário é consensual e o juiz estrangeiro usou a lei brasileira para reger aquele respectivo imóvel. Então, vamos comentar aqui as últimas questões, a 4 e 5. Já estão vendo aqui, né, a resposta correta. Eu vou explicar, vou ler e explicar. 4. João da Silva prestou serviço de consultoria diretamente ao Comitê Olímpico Internacional, COI, Equidade com sede na Suíça, por ocasião dos Jogos Olímpicos realizados no Rio de Janeiro de 2016. Até o presente momento, João não recebeu integralmente os valores devidos. Na hipótese de recorrer a uma cobrança judicial, o pedido deverá ser feito na Justiça Federal, pois o COI é uma organização internacional estatal. B, na Justiça Estadual, pois o COI não é um organismo de direito público externo. C, por auxílio direto, intermediado pelo Ministério Público nos termos do Tratado Brasil-Suíça. E D, na Justiça Federal, por se tratar de uma organização internacional com sede no exterior. Resposta correta B. Por quê? Não é na Justiça Federal, porque o Comitê Olímpico Internacional, inclusive eu falei isso em Direito Internacional Público, não sei se vocês lembram. Essas entidades esportivas, pessoal, são ONGs, não são organizações internacionais, tá? Se fosse uma organização como a ONU, seria na Justiça Federal mesmo, né? Por exemplo, a Acnu, que é o órgão da ONU, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, aí aí seria. A OEA, aí realmente seria. Bem, na Justiça Estadual, pois o COI não é um organismo de direito público externo. Olha, essa aqui... Peraí. Esse mesmo, essa que está correta. Eu ia dizer, não, essa aqui é que está correta. Eu achava que era dele. Não, essa aqui é que está correta. É isso mesmo, é na Justiça Estadual, porque o COI é uma ONG, não é um organismo de direito público externo. C, essa questão de auxílio direto é só válido para questões de alimentos, tem nada a ver com cobrança aí por serviço prestado, né, prestação de serviço. E D, na Justiça Federal, por se tratar de organização internacional com sede no exterior. Nada a ver também. Não é organização internacional. Aliás, a qual é a diferença da A para D? Para mim, está a mesma coisa. Só fala do assédio no exterior, não tem nada a ver, não é. Se for organização internacional com sede no exterior, aqui no Brasil, seria a Justiça Federal, tá? Aí a importância de você saber a diferença de organização internacional para uma ONG. A FIFA também é ONG, viu, pessoal? Essas entidades esportivas são todas ONGs. E por último, essa é da última questão da OAB, da última prova, né? Em função do incremento nas atividades de transporte aéreo no Brasil, a sociedade empresarial Fastlane, sediada no país, resolveu adquirir helicópteros de última geração da pessoa jurídica holandesa Nederland Air Transport, que ficou responsável pela fabricação, montagem e envio da mercadoria. O contrato de compra e venda restou celebrado presencialmente nos Estados Unidos da América, restando ajustado que o cumprimento da obrigação se dará no Brasil.
No momento de receber as aeronaves, contudo, o adquirente verificou que o produto enviado era diverso do apontado no instrumento contratual. Decidiu a sociedade empresarial Fastlane, então, buscar auxílio jurídico para resolver a questão, inclusive para a propositura de eventual ação, caso não haja solução consensual. Então, considerando o enunciado acima, aplicando a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, o Decreto-Lei 4.657 de 1942, olha, gente, eu recomendo, como a gente está citando, a gente hoje em dia trabalha com normas de 2 séculos diferentes, sempre citem o século, tá? 1942. Isso é um mau costume que até a OAB tem. 2017, em vez de só 17, 2016, 2020, em vez de só 20, porque a gente está usando norma de 2 séculos, aí isso aí gera confusão. E o Código de Processo Civil assinala a afirmativa correta. A lei aplicável na solução da questão é a holandesa, em razão do local de fabricação e montagem das aeronaves adquiridas. B. A autoridade judiciária brasileira será competente para processar e julgar eventual ação proposta pela Fastlane, mesmo se estabelecida a cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição. C. A autoridade judiciária brasileira tem competência exclusiva para processar e julgar eventual ação a ser proposta pela Fastlane para resolver a questão. E D. A autoridade brasileira tem competência concorrente para processar e julgar eventual ação a ser proposta pela Fastlane para resolver a questão. A resposta correta é a D. E aí, por que é que não é a A? Não é? A Fastlane é a empresa, não é isso? A brasileira. Certo. O contrato foi assinado nos Estados Unidos. A lei aplicável na solução em questão é a holandesa. Nos tempos da Lindbe, não. Deveria ser a lei americana, porque foi o local de assinatura do tratado. Isso aí, do local de fabricação e montagem, tem nada a ver, não. A letra B está falando o seguinte: a autoridade judiciária brasileira será competente para processar e julgar eventual ação proposta, mesmo estabelecida a cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro. Não. Como aí o direito é disponível, uma questão empresarial, se houvesse essa cláusula, prevalecia ela, tá? Porque aí tem direito disponível, então aí cabe realmente essa questão do foro de eleição entre as partes. C, a autoridade brasileira não tem competência exclusiva, né? Mesmo que aqui seja o lugar de entrega do produto, né? No caso dos aviões, aviões não, helicópteros, foi isso? Foi. Helicópteros. E D, sim, ela tem competência concorrente, tanto em relação à justiça americana quanto em relação à holandesa, para processar e julgar eventual ação a ser proposta pela Fastlane para resolver a questão. Sim, a competência da justiça brasileira é concorrente. Nesses casos, pessoal, para dizer a verdade, a solução seria resolvida através de arbitragem e aplicada às normas da Câmara de Comércio Internacional, é o mais comum. Mas como é direito disponível e não há parte suficiente, pode haver escolha da norma aplicável, pode haver escolha do foro. E pronto, gente. Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta aqui. Ingrid está falando desse mesmo raciocínio em relação à letra A. Deixa eu olhar aqui a letra A de novo. Não tem nada a ver essa questão da montagem, tá, Ingrid? Porque assim, se surgisse alguma dúvida, seria em relação aos Estados Unidos e ao Brasil. Mas aí, essa questão da montagem, eu acho que não tem realmente nada a ver, não. Sim, não tem nada a ver, não. Aí, nesse caso, seria mais em relação ao Brasil. Poderia ser resolvido na Holanda? Poderia, se as partes em comum acordo escolhessem. Mas, realmente, seria mais para o Brasil, por ser o local de assinatura. Geralmente, saía assinado em feiras de comércio internacional. Feiras, como tem em Caruaru, né? Aquelas feiras que só vão empresários do setor, entendeu? Caruaru, você sabe que tem muitos desse tipo de evento que também ocorre internacionalmente, sabe? Por exemplo, pode ser uma feira para empresas da área, empresas aéreas, feira de negócio, né?
Mas, como eu disse, concretamente o que ocorre é isso. As partes escolhem, geralmente para resolver por arbitragem, e as normas aplicáveis são da Câmara de Comércio Internacional, a ICC. Alguma dúvida a mais, pessoal? Pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Se vocês não têm dúvidas ou questões, vamos encerrando por aqui. De antemão, eu quero agradecer vocês que estão comigo hoje, agradeço a turma. Essa é a nossa última aula presencial do semestre. Como eu estava falando aqui no começo, por favor, ainda não saiam, porque a gente tem que repassar aqueles recadinhos. Semana que vem vai ser minha semana de estudos individualizados e vocês vão ter que encerrar e entregar algumas atividades. Estudos dirigidos e exercício de fixação do ponto 7, os seminários da segunda unidade para quem não entregou na primeira, tá? Entrega na segunda e eu vou disponibilizar a prova sexta-feira, tá, pessoal? Sexta-feira vai estar disponibilizado e vocês vão entregar até dia 4. Por nada, Mariana. E não esqueçam, o exercício complementar da segunda unidade, por conta do excesso de faltas, vocês têm que entregar até o dia 1º de junho, tá? E aí eu fico disponível para qualquer coisa, vocês podem entrar em contato conosco através de e-mail, de WhatsApp, no caso os representantes têm o nosso WhatsApp para caso de urgência. Por nada, Caturine. Eu agradeço a turma de vocês, Luiz também, eu agradeço, muito obrigado. Fico à disposição de vocês, pessoal. Como eu disse aqui, o meu objetivo é ajudar vocês da melhor forma possível, né? Eu quero que todos vocês passem, quero ver todos vocês na colação de grau, pelo menos que seja virtualmente, já que possivelmente não vai ser poder, ou pelo menos híbrido, né? Ver alguns de vocês na colação de grau. Presencialmente todo mundo acha um pouco provável, mesmo daqui para julho já tenha vacinado todo mundo, né? Vai ser provavelmente uma coisa híbrida. Mas eu quero, e aí eu vou dar oportunidade. Quem tiver problema pode entrar em contato com a gente, vai ter oportunidade. Agora, a pessoa também vai ter que fazer alguma atividade, algum exercício, né? Por nada, Ingrid, obrigado pelo reconhecimento de vocês. Eu sempre procuro ajudar os alunos dentro daquele espírito, né? Passando alguma coisa para os alunos fazerem, tendo prazos razoáveis para que os alunos cumpram. Então, meu espírito é esse. Meu espírito é de dar uma contribuição positiva para os meus alunos. Sempre assim. Certo, gente? Mas precisa que vocês também façam a parte de vocês. Então é isso. Eu tenho que fazer a minha parte e vocês têm que fazer a de vocês também. É nesse espírito. Então, que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine a todos. Qualquer dificuldade, entre em contato comigo. Vocês sabem outra coisa. Eu sempre respondo aos alunos, nem que seja não. Mas eu sempre respondo. E aí acho que muita gente é testemunha disso. Eu acho que o mais importante não é dizer necessariamente um sim, mas responder o aluno, de dar uma devolutiva, de dar um retorno, né? De mostrar que você enxerga aquela pessoa enquanto ser humano que está ali, está passando por um momento muito difícil. Todos nós estamos passando um momento muito difícil. Hoje mesmo, recebi a notícia aqui que o esposo da minha tia faleceu de Covid, né? E a gente vê, parece que a pandemia vai chegando perto, né, da gente, primo já tinha, pronto, o genro dele, que é meu primo também, tinha morrido mês passado, então, vai chegando perto e a gente não pode perder a esperança, a gente precisa ter de fé e esperança para passar tempos tão difíceis, né, gente? Sem isso não vai, mas a gente vai conseguir vencer sim, vamos conseguir vencer, dias melhores virão, feita a música. E aí eu espero que todos vocês fiquem bem, se cuidem, pessoal. Não dê bobeira nesses tempos, não. Só
só saiam de casa se for necessário para você trabalhar, para você comprar os mantimentos da sua família, não fiquem de bobeira, né? A gente vê muita gente aí batendo perna de bobeira, não façam isso não, né? Infelizmente a gente sabe que muitas vezes ficar dentro de casa chega a ser depressivo, mas é uma necessidade que a gente tem pelos tempos difíceis que nós estamos vivenciando. E aí eu recomendo a pessoa faça exercício em casa, a meditação ajuda muito. Se não fosse meditação, eu estaria usando remédio controlado hoje, né? Nessa situação tão difícil que a gente tem vivido. Mas graças à meditação, a única coisa que eu tomo é um chazinho 11 da noite e vou dormir tranquilo. Mas, assim, tanta notícia ruim que você recebe, tantos problemas, né? Então, é uma dica também que eu deixo aí. Meditação, e é fácil meditação. Meditação tem na internet, explicando no YouTube, vários canais gratuitos de meditação, explicando como é que a pessoa faz. A pessoa basta fazer uma meia horinha por dia e já ajuda bastante a concentração. Exatamente, Ingrid. A pessoa tem que se informar, mas evitar o sobrecarregar dessas informações, entendeu? A televisão, ela realmente carrega muito. Televisão e grupo de WhatsApp também, para dizer a verdade, principalmente grupo de família. De vez em quando postam cada coisa, né, que você fica assim. Grupo de WhatsApp, a maioria eu silenciei, só vou lá, olho de vez em quando, mas não fico 24 horas ligado, não. Por isso que às vezes é mais fácil eu responder, eu respondo mais rápido um e-mail do que grupo de WhatsApp. E no WhatsApp, vocês sabem, né? O pessoal manda cada porcaria que, pelo amor de Deus. E pronto, pessoal, é isso. Deixa aqui meu muito obrigado. Espero que Deus possa abençoar todos nós e acompanhar todos nós nesses dias tão difíceis. Mas vamos ter esperança e fé, e qualquer coisa, entre em contato comigo, viu? Então, meu tchau, tchau para vocês. Até a próxima.